Sempre incómodo sermos o último antes do almoço. Vou ser breve. Parte do princípio que todos leram os 5 relatórios e que quem não os leu esteve a ouvir atentamente os resumos que foram apresentados hoje de manhã. Por isso, vou fazer 4 notas muito breves para lançar para a discussão e que tentam ir além dos relatórios, ou seja, partindo do princípio que todos sabemos o que é que está nos relatórios e que há determinadas conclusões que lá aparecem, então o que é que devemos fazer? O que é que devemos fazer a seguir? Tanto de um ponto de vista prático e político como de um ponto de vista de investigação. Então, uma vez que estamos em campanha eleitoral para o Parlamento Europeu, eu começava exatamente pelo aspecto relativo ao Parlamento Europeu, que foi aqui evidenciado, esta excessiva rotatividade dos deputados europeus, que é claramente ligada à excessiva, ou pelo menos à grande rotatividade das lideranças partidárias em Portugal, quando comparado com outros países, e que tem um efeito bastante negativo. Como já foi dito hoje de manhã e repetido várias vezes, as redes de conhecimento pessoal dos decisores são fundamentais. E essas redes não se criam, sobretudo numa organização como o Parlamento Europeu, que hoje em dia tem mais de 700 deputados, não se criam facilmente num mês, nem num ano, nem sequer em 4 anos. Como é que se pode resolver este problema? Provavelmente uma forma de premiar os deputados europeus que tenham um bom desempenho é permitir que sejam os cidadãos e não as lideranças partidárias a escolher os próprios candidatos às eleições. A minha sugestão, neste caso, é de que, pelo menos, nas próximas eleições para o Parlamento Europeu, tenhamos listas abertas. Que os partidos políticos, todos eles, tenham a coragem de alterar a lei eleitoral e permitir que sejamos nós, os cidadãos, a escolher, dentro do partido político para o qual queremos votar, a escolher quem são os candidatos que devem estar no Parlamento Europeu e que sejamos nós a fazer a avaliação do seu desempenho. Segundo ponto, os relatórios mostram que, quer do ponto de vista das transferências financeiras, quer do ponto de vista da representação de Portugal nas instituições, estamos bem e temos razões para estar satisfeitos. No entanto, quando olhamos para as estatísticas mais recentes, e o Pedro Magalhães recordou-nos aqui no início desta conferência essas estatísticas, percebemos que hoje em dia os portugueses estão com um estado de espírito diferente. Eu diria que estão assim mais num mood de dizer I got no satisfaction. Então, daqui temos que pensar em 2 coisas, creio eu. Em primeiro lugar, partindo do princípio que é verdade que estamos numa situação confortável, em termos de resultados obtidos em Bruxelas, como evitar que isto piore. Os irlandeses têm uma expressão que eu acho que os ingleses não utilizam, mas que é muito engraçada. Eles têm uma palavra que é disimprovement, não é? Que é assim, melhorar ao contrário. Desmelhorar. Portanto, o que é que nós podemos fazer para não desmelhorar? Já que obtivemos estes resultados, como é que os vamos tentar manter daqui para a frente? Não vai ser fácil, mas temos que pensar nisso, se calhar, e temos que desenvolver, implementar uma estratégia para evitar o desmelhorar desta situação. E depois temos que enfrentar com realismo esta dissatisfação que existe hoje na sociedade portuguesa, e que não é só uma ficção estatística, que é uma realidade. Basta começar a abrir jornais ou ver rádios, se calhar também televisão, e percebemos que há um número crescente de discursos públicos que vão no sentido de Portugal deve se afastar da União Europeia. Alguns dizem que se deve mesmo abandonar o euro, que deve mesmo abandonar a União Europeia, que deve pensar noutras alianças. Outros são menos duros e propõem geometrias variáveis e coisas do género. Mas o que é facto é que há aqui um estado de espírito que é muito negativo em relação à possibilidade de Portugal ter um papel qualquer e um benefício qualquer na União Europeia. E isto coloca a questão de saber o que é que Portugal pode fazer dentro da União Europeia e o que é que quer fazer. Se quer continuar dentro da União Europeia e ser apenas um seguidor, um follower,
esperar que alguém decida, que os grandes decidam e depois acompanhar, ou se quer ter a ambição de, pelo menos parcialmente, pelo menos em algumas áreas, conformar, com M, não é com N. Não é? Os alemães têm uma expressão muito bonita que é o Mitgestalten, que é o formar com. Nós queremos ser parceiros ativos e corresponsáveis deste processo de nova formatação da União Europeia. Claro que isto exige, entre outras coisas, um nível de coordenação, como foi aqui já várias vezes evidenciado, um nível de coordenação política e coordenação dentro da administração muito grande, que manifestamente não existe e é um dos resultados apontados por este relatório. Agora, essa coordenação política e administrativa não existe em Bruxelas como não existe em Lisboa. Não temos ilusões. Os vários departamentos da administração pública não são, ainda hoje, em 2014, incentivados a cooperar. Quando se pretende uma coisa tão inócua como recolher informação, somos confrontados, eu fui ainda há poucos meses, com números diferentes que vêm de departamentos diferentes da Administração Central do Estado. E quando perguntamos aos responsáveis porque é que eles não tentam esclarecer com os colegas dos outros departamentos essas diferenças que são evidentes, normalmente temos um encolher de ombros. Não é? E se não vier alguém de fora impor que haja um diálogo e uma coordenação dos departamentos, essa coordenação não existe. Portanto, este é um problema estrutural que certamente terá que ser resolvido de alguma forma, através de uma modernização da administração pública, mas também, provavelmente, uma maior consciência dos decisores políticos relativamente à imprescindibilidade de uma adequada coordenação política e administrativa. Como é que podemos, se quisermos, se não formos dos pessimistas que querem abandonar a União Europeia, se quisermos ficar dentro da União Europeia e quisermos ser atores plenos deste processo de construção, como é que podemos navegar e quais são os desafios que temos pela frente? Bom, estes relatórios confrontam-nos essencialmente com um dos desafios, que foi o desafio do alargamento. E o que nós vimos foi que com o alargamento Portugal deixou de ser, em termos relativos, tão pequenos, tornou-se maior, por milagre da estatística, mas, ao mesmo tempo, passámos a ter menos tempo de antena, passámos a ter menos voz. O alargamento é, de facto, um dos grandes desafios e é um dos grandes desafios para toda a União Europeia e é um desafio que não foi enfrentado por falta de vontade política no Tratado de Lisboa e que, portanto, continua um desafio por resolver. Mas não é o único, ou seja, a realidade é bastante mais complexa e bastante mais difícil para quem tiver a ambição de navegar por este caminho do aprofundamento da construção europeia. E eu acrescentaria mais dois desafios. Um que é a natureza dinâmica do processo da construção europeia. Isto também transparece de alguma forma nos relatórios, mas eu penso que é bastante importante e nem sempre existe uma consciência muito grande da importância deste aspecto. Vejamos o que acontece agora com a escolha do próximo Presidente da Comissão Europeia. Concorde-se ou não se concorde com essa vontade de alguns, o facto é que o Parlamento Europeu ganhou um protagonismo político muito grande. O Parlamento Europeu hoje tem poderes legislativos que não tinha há 10 ou há 20 anos, mas não é só no plano legislativo, é também no plano político, de política dura, que o Parlamento tem um papel muito importante. E já agora, dizer que o ator deste papel crescente do Parlamento não é nenhum daqueles 4 ou 5 senhores que aparecem na televisão. É alguém que está nos bastidores, que muito poucas pessoas em Portugal terão ouvido falar do nome dele, e que é quem tira os fios e mexe os cordelinhos para que o Parlamento tenha este papel. E há outras pessoas, noutras instituições, a mexer cordelinhos para que o equilíbrio entre as instituições seja mais a favor do Conselho ou mais a favor da Comissão. Portanto, estamos num ambiente muito dinâmico e muito complexo. Depois, terceiro desafio é o desafio daquilo que eu chamo de governação económica. Com a crise financeira e face à inutilidade, perdoem-me a expressão,
do Tratado de Lisboa, criámos toda uma série de mecanismos. E estes mecanismos começaram por ser algumas flores no canteiro europeu, mas transformaram-se numa floresta. E hoje em dia é muito difícil compreender aquilo que nos espera. Portugal, até agora, não esteve a ser submetido a estes mecanismos de nova governação económica porque estava com o programa de assistência. Mas, a partir de agora, vai estar exposto a todos esses novos mecanismos de governação económica. A quem estiver interessado, recomendo um artigo que foi escrito e que foi publicado há pouco tempo sobre exatamente esta questão, que podem encontrar na internet, na plataforma para o crescimento sustentável. Mas é um documento bastante claro, que nos explica e ajuda a compreender estes desafios da nova governação económica, mas tem que ter paciência para ler 40 páginas. Portanto, não é fácil, isto é complexo, e desenvolver qualquer estratégia de co-formatação da nova União Europeia neste ambiente tão complexo não vai ser fácil. Claro que os cínicos poderão dizer: mas isto da governação económica também não interessa porque depois ninguém cumpre, não é? Já se viu que os franceses não cumprem, os italianos estão-se nas tintas para o semestre europeu, portanto não vale a pena estarmos a perder tempo com isso. Não sei se podemos encolher os ombros dessa forma. Terminava com uma última nota que tem a ver com as personalidades. E o Sr. Embaixador chamou-nos aqui a atenção para este facto, de facto, excepcional de termos tantos portugueses de qualidade em lugares de relevo internacional. Onde eu não o sigo, meu caro amigo, é nesta comparação entre a política e o futebol. Eu acho que aqui não há maldições e acho que não temos que esperar 100 anos para voltar a ter portugueses em lugares dirigentes das instituições internacionais. Acho que, provavelmente, há qualidades dos portugueses que fazem com que haja mais portugueses do que cidadãos de outras nacionalidades a ocupar durante tanto tempo tantos cargos importantes. Seria interessante, até de um ponto de vista de investigação, tentar perceber mais concretamente, de um ponto de vista estrutural, quais serão essas qualidades que passam provavelmente por uma capacidade de adaptação a outras culturas, enfim, por todos aqueles lugares comuns, mais ou menos, que nós ouvimos falar, mas um dia, se calhar, valia a pena tentar sistematizar isso e olhar para isso de uma forma um pouco mais sistemática e um pouco mais orientada para, digamos assim, para a formação de quadros dirigentes internacionais, porque isso pode ter uma valência económica e não só política. Agora, normalmente essas pessoas afirmam-se pelas suas qualidades pessoais e não por terem atrás delas uma máquina organizada, uma estrutura organizada que os ajuda nesse percurso. E aqui talvez haja um risco, que é o de continuarmos a viver com essa capacidade de inovação, de improvisação de algumas personalidades e continuamos a descurar aquelas qualidades mais burocráticas de ter uma administração, uma máquina a funcionar corretamente, que faça o trabalho de coordenação vertical e horizontal que aqui foi sugerido, deveria ser melhorado, que nos ajude a ter uma administração mais eficiente, que é a condição para podermos ter depois uma atuação mais participante no processo da construção europeia daqui para a frente. Obrigado.